O título da palavra de hoje é uma pergunta. Você está preparado para se encontrar com Deus? É o título da mensagem. Amós capítulo 4, versículo 12. Diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Amém, irmãos? O conselho muito importante que a palavra do Senhor Jesus Cristo dá para mim e para você. Assim como o profeta falava para a nação de Israel, a Bíblia diz a mesma coisa para mim e para você nessa manhã. Nós temos que se preparar, igreja, para se encontrar com Deus. E no sentido que eu estou falando, é literalmente no dia que nós morrermos, no dia que a gente partir desse mundo e a gente for se encontrar com o Senhor Deus. O crente, o não crente, o ateu, o católico, o judeu, o budista, o macumbeiro, um dia todos vão morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como todo homem peca, todo homem morre. Criança peca, sim ou não? Peca. É por isso que infelizmente tem criança que morre. O salário do pecado é a morte. O ser humano, Deus não criou o ser humano para morrer, mas por causa do pecado veio a morte. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram, mas existe salvação em Cristo Jesus. Enfim, um dia eu e você estaremos diante de Deus. Um dia, meus irmãos, eu e você estaremos diante do Senhor Jesus Cristo. E o conselho que a palavra de Deus dá é para que a gente esteja preparado para este dia. Porque um dia Deus vai chamar a você. E no dia que Deus chamar a mim, no dia que Deus chamar a você, nem o melhor médico do mundo, nem todo o dinheiro do mundo pode dar um segundo de vida a você. No dia que Deus chamar, irmão, não tem quem impeça que a gente venha a falecer. Talvez eu estou falando aqui, não sei, para pessoas que já tiveram livramento de morte, em acidente, em cirurgia, eu não sei. Você não partiu porque Deus não permitiu. Deus não quis. Mas se fosse da vontade de Deus, você teria partido. Não sei, não conheço a vida de vocês. Você estaria preparado para se encontrar com o Senhor? Deus só deu uma vida a você, para você fazer a vontade dEle. É esta vida que você está vivendo hoje. E o que você está fazendo desta vida que Deus deu a você? O que você está fazendo desta vida que Deus Ele entregou a você? Você está vivendo para Deus? Você está vivendo para o Senhor? Ou você ainda está em cima do muro? Não sei se eu sirvo a Deus, não sei se eu faço a minha vontade. É fato que um dia estaremos diante de Deus. Quando, pastor? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Uma coisa é certa, já está marcado lá no calendário de Deus, dia tal, do ano tal, do mês tal, pastor Caio vai morrer. E não tem quem mude a vontade de Deus. Da mesma forma, você, meu querido irmão, minha querida irmã, já está marcado no calendário de Deus o dia que nós iremos estar diante do Senhor. O dia que o Senhor vai dizer: acabou o seu tempo aí na terra,
agora você vai prestar contas diante dele. O que você está fazendo da vida que Deus entregou a você? Você está vivendo a sua vida para a glória de Deus? Você está vivendo a sua vida para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Igreja, nós vamos se encontrar diante do Senhor um dia. Já imaginou se a gente soubesse o dia que a gente vai morrer? Mas Deus não permitiu. Já imaginou se a humanidade soubesse o dia que vai morrer? Vou morrer amanhã, vou para a igreja hoje, vou pedir perdão, vou voltar a me batizar lá no rio, ali debaixo da ponte. Mas Deus não permitiu. Deus não permite que nem eu nem você saiba o dia que nós vamos partir. E é interessante a gente ver o que a Bíblia diz, irmão. Entenda algo, o que a Bíblia diz é a verdade. Se eu acredito em algo que a Bíblia não diz, eu estou acreditando em uma mentira que a Bíblia não diz. Não diz. Ouvi um padre falando esses dias. Ele disse, não, quando a pessoa morre, ela vai para o purgatório. E lá no purgatório, ela vai passar uns dias lá, purificando a sua alma, para depois ir para o céu. Se aquela pessoa foi ruim, ela vai sofrer um pouquinho no purgatório, mas ela vai para o céu. Eu pergunto para você, a Bíblia diz isso? Não. Mentira do padre, mentira da igreja católica. Mentira. Sabe uma mentira bem grande? Mentira. Que o diabo usa para enganar as pessoas. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, quando o homem morre, vem o juízo de Deus. Ou seja, a vida que eu estou vivendo hoje, se eu morrer agora, se eu estava servindo a Deus, eu vou direto para o céu. Se eu não estava servindo a Deus, inferno. Não tem purgatório, não tem segunda chance, não tem reencarnação. Não existe, quem morreu está se comunicando comigo, pastor, a minha irmã que morreu, não existe. É demônio. É isso que a Bíblia diz. Você está acreditando naquilo que a palavra de Deus diz, ou naquilo que o diabo engana toda a humanidade falando há milhares de anos? O diabo quer enganar eu e você, quer colocar na nossa cabeça que nós temos uma segunda chance. Não, se eu for ruim aqui, Deus vai me dar outra vida, pastor, eu vou reencarnar em outra vida, em outro país. Mentira! Você só tem uma vida para fazer a vontade de Deus. É esta vida que você está vivendo hoje. E a Bíblia diz, se prepare, porque um dia você vai se encontrar com Deus. Você está preparado para se encontrar com o Senhor, minha irmã e minha irmã? O que é necessário para que a gente esteja preparado para se encontrar com o Senhor Jesus? Eu quero ler aqui na Bíblia a história de duas pessoas. Um que estava preparado para se encontrar com Deus e o outro não estava. Lucas, vamos aqui em Lucas, por favor. Lucas, capítulo 16. Muito conhecido, é uma novela da Record. Com esse nome aí. A parábola do rico, ou do rico e Lázaro, né? Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Diz assim, meus irmãos, aqui é Jesus Cristo falando. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Amém? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Quando Jesus diz assim, que esse homem ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, em outras palavras, esse homem ele era rico, muito rico. Esta cor púrpura, ela era uma cor que só a pessoa que tivesse muito dinheiro podia usar essa cor.
Teve um tempo e somente os governadores romanos podiam usar essa cor aqui. Se alguém usasse essa cor em uma roupa e um vestido, era morto. E esse homem, ele era tão rico, mas tão rico, que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Irmão, linho, o tecido linho, é como se fosse arroz. É como se fosse dizer hoje, não, fulano, ele tem uma Ferrari. É a mesma coisa. Versículo 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. A pessoa, quando ela morre com Deus, os anjos do Senhor vêm pegar o espírito da pessoa. A pessoa, quando ela morre sem Deus, irmão, pode ter certeza, o próprio diabo é quem vem pegar o espírito da pessoa. 23. E no Hades, que é inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, o seu seio. Abraão aqui é Deus, tá? Abraão quer dizer Deus. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta, o que a igreja chama. O que foi que o rico pediu a Deus? Misericórdia. O rico pediu misericórdia a Deus. Ele estava em tormento porque o inferno, o lugar que as pessoas morrem sem Cristo, é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. Nenhum sofrimento, irmão, que você passe aqui na face desta terra pode se comparar com o sofrimento do inferno. Irmão, e tem gente sofrendo aqui, sim ou não? Tem. Qual o pior sofrimento que alguém pode passar? Perder um filho? Talvez. Mas não se compara ao sofrimento do inferno, igreja. Não se compara. O tormento do inferno nunca tem fim. Nunca se acaba. E o rico, ele pediu misericórdia a Deus. E o lugar que ele está, o inferno, é tão quente, que ele pediu o quê? Que Lázaro tocasse com o dedo na água, um dedo, e tocasse na língua dele. Imagine o sofrimento, igreja. Imagine a dor. É para este lugar que muitas pessoas estão indo. O mundo, igreja, está caminhando a passos largos para o inferno. O mundo, a humanidade que não conhece a Cristo, está caminhando a cada dia mais para o inferno. Porém, eu e você, nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que andar diante de Deus para não irmos para este lugar. 25. Diz porém Abraão, que é Deus: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e você atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os daí para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Deus, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse, porém, Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, eles vão se arrepender.
Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. O que foi que o rico pediu a Deus? Deixe Lázaro ir lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. Igreja, quantas pessoas da minha casa, da sua casa, da nossa família, que morreram sem Jesus? Quantas pessoas? Ontem eu pegava lá na cidade de Lagoa, estava explicando para os irmãos porque o que é que o povo acredita? O povo do mundo. Você que conhece a palavra de Deus, não acredita nisso. Vamos usar exemplo no famoso, no Brasil. Vamos dizer, uma cantora famosa, a música é só baixaria, pornografia, a letra da música. É falando sobre traição, sobre adultério. Aí morre. Aí quando morre, no outro dia, não, mas ele e ela têm aceitado a Jesus. Era uma pessoa boa, está no céu com Deus. Só Deus pode dizer se está no céu, não. Mas se a pessoa passou a vida inteira fazendo aquilo que não agradava a Deus, como é que quando ela morre, ela vai para o céu? Não existe, igreja. Não tem como. Eu estava enterrando, fazendo as coisas erradas, nunca aceitei a Jesus, nem no último momento de vida, porque se você aceitar a Cristo no último momento de vida, você é salvo, mas nem no último momento de vida eu quis saber de Jesus Cristo. Morri, estou no céu. Era uma pessoa tão boa, poxa, irmão, Deus não quer saber de pessoa boa, não. Deus quer saber de quem aceitou o filho dele. Se ser bom levasse para o céu, precisava Jesus Cristo ter morrido. E aliás, a Bíblia diz que não tem ninguém que faça o bem. A Bíblia diz que todos pecaram. Meus irmãos, quantas pessoas? Este lugar aqui que o rico está, é real. Essa história aqui é real. Não é uma história que Jesus Cristo inventou, é algo real. O inferno existe, o céu existe. Existe o tormento do inferno, existe o consolo do céu. Para onde nós estamos indo nessa manhã? Hoje nós podemos pecar e pedir perdão a Deus. E Deus tem misericórdia de nós. Mas no inferno, meus irmãos, não tem misericórdia. A Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia. Ninguém vai chegar no dia do juízo e dizer: Senhor Deus, eu rogo por João, eu rogo por Maria. Não. Se você e eu não fizermos a vontade de Deus aqui, hoje, ninguém pode nos salvar, igreja, da ira de Deus. Então o que é que nós temos que fazer, pastor? Se nós queremos ir para o céu, se nós queremos fazer a vontade de Deus, eu convido você para a gente finalizar a palavra aqui em Salmos. Vamos em Salmos, por favor, já para a gente passar para a parte final. Salmos 24. Salmos capítulo 24, versículo 3. Salmos, capítulo 24, versículo 3, em nome de Jesus. Eu estou em Isaías, Salmos 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade ou à ilusão, nem jura enganosamente.
este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. O monte de Deus, a gente pode entender uma presença de Deus. Quem é que vai subir até a presença de Deus? Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aí a gente esbarra em um problema. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando você aceita Jesus, você morre do mesmo jeito. Porque Deus, ele tira a condenação do pecado, mas Deus não tira o pecado. Deus não faz, não, pastor, eu aceitei Jesus, parei de pecar. Mentira. Deus tira a condenação do pecado, mas você continua pecador. Então como é que eu vou ter as mãos limpas e o coração puro? Para a gente finalizar, agora é para finalizar. 1 João capítulo 1, perto de Apocalipse, vamos lá. A última palavra desta manhã. Primeira carta de João, próximo de Apocalipse. Você achar Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você vai voltando. 1 João capítulo 1. Como é que alguém pode ser limpo de mãos e puro de coração, se todo mundo é pecador? 1 João capítulo 1, versículo 8. 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós, o que eu falei agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Amém? Como é que alguém pode ter as mãos limpas, o coração puro, ser aceito por Deus? Pelo sangue de Jesus. Se nós confessarmos que aceitamos Ele, se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele nos purifica de toda iniquidade, Ele perdoa todos os nossos pecados. Quando alguém aceita Cristo, a justiça de Deus, aquilo que Ele fez na cruz, é colocado na sua vida. E quando Deus, Ele olha para você, Deus não vê mais os seus pecados, Deus, Ele vê a cruz de Jesus. E é por isso que o ser humano, ele pode ir para o céu, somente por causa da cruz. Não tem outro caminho, não é por obras, é pela graça. A única coisa que pode levar você hoje para o céu é a cruz de Jesus. É confessar os pecados a Ele e descansar nele. Isso é a única coisa que pode levar qualquer pessoa para o céu. Seja a pior pessoa do mundo, se esta pessoa aceitar Cristo, Deus perdoa os seus pecados. Ela é salva e quando morrer, vai para o céu. Vocês lembram da história da Bíblia? Quem aqui lembra das 10 pragas do Egito? Vocês lembram? Qual foi a última praga? O anjo da morte, não foi? Foi que Deus disse a Moisés: Moisés, mande o povo matar um cordeiro, e passar o sangue nos umbrais da porta. Foi ou não foi? Porque quando for a noite que o anjo da morte vier, aonde tiver o sangue, a casa que tiver o sangue, ele não vai entrar não. Aconteceu assim, sim ou não? Sim. Aquele cordeiro simbolizava, era uma analogia de Jesus. Se na sua vida não tem o sangue de Cristo, a morte, o anjo da morte, tem poder sobre a sua vida. Em outras palavras, o inferno. Agora, se na sua vida tem o sangue do cordeiro, não há o que temer, não há por que se preocupar. Fomos justificados por Deus. Justificados, então o que salva é o sangue de Cristo.
Quando o homem diz aqui, confessa e se arrepende dos seus pecados, é somente aí que há salvação. Você já confessou os seus pecados a Deus? Você já aceitou a Jesus Cristo? Ele é o Senhor da sua vida. Você já se batizou para confirmar isso? Então seja fiel, igreja, até o fim. Agora também, se você não aceitou ainda, se você ainda não vive para Deus, ainda não se batizou para confirmar isso, para o céu, você não está indo nessa manhã. Então, se você aceitou, se batizou, mas não vive de fato de verdade para Ele, meus irmãos, a Bíblia diz, seja fiel até a morte. Se você quiser receber a coroa da vida, somente os fiéis vão receber a coroa da vida. Somente aqueles que foram fiéis a Cristo, fiéis ao Evangelho, fiéis à palavra, somente esses serão salvos. Os rebeldes não serão salvos. Aqueles que ouvem a palavra e não praticam, não serão salvos. Irmão, olhe para o mundo. O mundo está se acabando. A Bíblia diz que vai só piorar cada vez mais. Vai ter cada vez mais doença, cada vez mais guerra, mais morte, mais fome. O mundo não vai melhorar não, irmão. Porque o mundo está se acabando. Porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja e os fiéis. Não os perfeitos, mas aqueles que foram salvos por Ele. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus Cristo é o meu e o seu advogado, quando nós aceitamos Ele. Se nós pecarmos, nós pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa. Só que o mesmo Deus que é advogado, um dia Ele será juiz, e Ele vai julgar toda a humanidade. A Bíblia diz que todos estarão diante dEle. Todos aqueles que não quiseram aceitar Jesus, todos aqueles que não quiseram aceitar Cristo, serão julgados e condenados por Deus. E aqueles que aceitaram Jesus Cristo, pastor, a Bíblia diz, Romanos 8:1, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Não tem condenação. Você já aceitou Jesus? Você vive para Cristo? Você nasceu de novo? Você é um crente verdadeiro? Não existe condenação para você. Descanse, tenha paz, não tema a morte, se alegre, porque a cada instante que passa, você está mais perto de se encontrar com o seu Deus. Nós vamos para um lugar que não tem pranto, nem choro, nem ranger de dentes. Iremos passar a eternidade com Ele, irmão. A gente sofre aqui, a gente tem que trabalhar aqui, mas lá no céu nós vamos descansar em Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Esta foi a palavra dessa manhã. Amém? Vamos ficar de pé. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui no Facebook, no YouTube. Um abraço.